Olá, pessoal. Estamos aqui hoje dando sequência ao nosso encontro nos estudos sobre mediunidade em ação, visando a prática mediúnica. Nós que já estudamos 4 episódios, que trouxemos as teorias da mediunidade, a classificação segundo os seus efeitos, desencarnação e plano espiritual. Semana passada fizemos a organização da equipe, uma reflexão sobre isso. E hoje nós vamos falar um pouco de mediunidade e sintonia, para que a gente consiga compreender quando entrarmos nos mecanismos das comunicações. Meu nome é Eugênio, falo aqui de Pedro Leopoldo, sou colaborador do Centro Espírita Meimei, da Casa de Chico Xavier, e estamos aqui juntos nessas reflexões pelo canal Meimei Pedro Leopoldo. Então, meus amigos, vamos dar início à nossa reflexão. No livro dos médiuns, nos é colocado o seguinte sobre a questão da influência moral do médium. Então, é perguntado o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? A resposta é bem clara: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades dos médiuns. Então, nesse comentário aqui, a gente entende o seguinte: nós estamos também no nosso desenvolvimento moral. A mediunidade, ela nos dá uma oportunidade de crescimento espiritual, né? Mas a manifestação dos espíritos vai ser independente. Agora, o uso que se faz da mediunidade, a produção mediúnica tem tudo a ver com essa questão de como o médium utiliza, né, e se apassiva aos espíritos para o recurso mediúnico que ele possui. Porque muita gente acredita que a mediunidade está ligada dessa forma, não. Como nós já estudamos, né, a mediunidade, ela está dentro do corpo físico, é uma sensibilidade nervosa, como nos fala André Luiz. Então, a gente vai ver um pouquinho disso, como é que se dá essa percepção dos espíritos, né? E a gente começa a entender o que é um desenvolvimento mediúnico, porque muitas vezes nós acreditamos que eu vou estar desenvolvendo a mediunidade, né? A possibilidade de manifestação no trabalho. O trabalho nos dá a educação, né, moral, espiritual, a experiência nos possibilita sermos auxiliares, como diz Emmanuel, do plano espiritual, através das reuniões de intercâmbio e assistência espiritual, ou enfermagem espiritual, como o nosso Arnaldo falava. Bom, então vamos ver o próximo aqui. Nós vamos estudar aqui umas colocações que nos são trazidas no livro Nos Domínios da Mediunidade. Isso está no capítulo 9, Estudando a Mediunidade. Essa obra da série André Luiz, né, foi publicada no ano de 1955, e, segundo as informações que obtivemos, essa obra foi na observação dos trabalhos do Grupo Meimei, no socorro às entidades sofredoras, como nós já explicamos, né, várias vezes, que foi fundada por Chico em 52 para esse tipo de trabalho que aqui estamos estudando. Então, o Estudando a Mediunidade, ele nos coloca alguns pontos, alguns apontamentos para a gente entender como que se dá essa aproximação do espírito para a comunicação, e já nos dá um entendimento da percepção do médium, como esse mecanismo pode ser aprimorado, né? E André Luiz fala o seguinte, que nós não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, ou seja, a mediunidade se dá mente a mente, a transmissão do pensamento, da ideia, ou a comunicação, nós não podemos deixar de observar o campo mental tanto do médium quanto do espírito que irá se comunicar.
E ele diz o seguinte: a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. André Luiz, então, nos fala dos tipos de mediunidade, né? Cada um vai ter a sua possibilidade mediúnica de acordo com esse preparo reencarnatório para que ele pudesse exercer essa tarefa de médium. E aí vem os pensamentos, a coloração dos pensamentos em que vive, ou seja, o estado mental que o médium irá se encontrar para as comunicações mediúnicas. Aí a gente começa a entrar na lei do pensamento, né, que vai reger todo esse trabalho mediúnico. Outra diz o seguinte: a inteligência emissora, já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. O que ele nos diz ali? O espírito, então, ele está limitado à sua condição, né, de emitir um pensamento que possa ser captado por aquele médium, dentro da possibilidade mediúnica que ele se dispõe, né? Então, o espírito, ele faz, como podemos dizer assim, dentro da limitação de cada um. Nós estudamos a escala espírita anteriormente, nós vamos ver essas condições, né? Então, o médium não produz o pensamento. O médium, ele vai estar o quê? Novamente, sendo colocado como receptor, né? E André Luiz ainda repete: não podemos olvidar o problema da sintonia. Então, digamos o seguinte: o espírito tem que emitir um pensamento, dentro da condição dele, que o médium irá conseguir captar, ou receber esse pensamento. Aí que a gente começa a ver a dificuldade e os limites que o intercâmbio mediúnico nos oferece dentro dessa pauta dos pensamentos, dentro dessa pauta das possibilidades, tanto do espírito de comunicar, tanto do médium de captar ou receber essa mensagem. Então, é nesse universo que nós trabalhamos em nossas tarefas mediúnicas. E aí que a gente chama de sintonia. Quando há essa possibilidade, né, tanto do emissor quanto do receptor entrarem numa faixa, digamos assim, vamos entender o que é essa faixa um pouco adiante, para que possa haver a chamada sintonia. Nós escutamos muito em nossas reuniões, né? Vamos sintonizar, vamos unir em sintonia, uníssono com a espiritualidade, vamos entrar em sintonia. É justamente essa possibilidade das emissões mentais se encontrarem, ou de serem percebidas tanto por um quanto por outro. E aqui fala em espiritismo, sintonia, identidade vibratória das emissões mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados. Então, chama de identidade vibratória. Aí a gente começa a entender a questão da emissão mental, porque o pensamento, ele movimenta, digamos assim, uma energia. E qual que é essa energia que serve de condutor, de transformador, né? É o fluido cósmico universal. Então, a impulsão que eu consigo dar, que vai dar esta sintonia. Mas vamos tentar entender um pouco mais para frente. Nesses 3 livros aqui, gente, que retrata um pouco do que nós vamos falar. Principalmente Mecanismo da Mediunidade, da série André Luiz, O Mundo que Encontrei, do espírito Luiz Sérgio, que não conhecia nada de mediunidade, e traz essa sintonia que ele teve com a médium na sua primeira comunicação, e o Espiritismo Aplicado, que é do Eliseu Rigonati. Então, nós reunimos algumas questões desses 3 autores aí. E André Luiz, ele traz para a gente o quê? Vibrações. O que seria vibrações, então? Já que a sintonia é uma identidade vibratória. Identidade vibratória. André Luiz faz esse seguinte comentário: quanto mais se investiga a natureza, mais se convence que o homem vive num reino de ondas, transfiguradas em luz
eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório que exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, de calor e de matéria, desconhecida nas faixas de evolução humana, das quais, por enquanto, somente podemos recolher informações pelas vias do espírito. Ora, André Luiz, ele faz uma comparação que nós, encarnados, vivemos, né, no mundo de ondas e energias. E tem outros tipos de energia, de eletricidade, de vibrações, de matéria, que ainda nós não percebemos pelo corpo físico exclusivamente, só pelas vias do espírito. Então, aí que já entra a possibilidade do intercâmbio, né, do médium com o espírito desencarnado, como nós vamos lembrar ali daquelas questões do perispírito que nós citamos anteriormente. E ele explica um pouco para a gente isso. Uma frase que emitimos, um instrumento que vibra, cria ondas sonoras. O som é conduzido pelo ar, né, em suas vibrações. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríferas. Quando a gente liga um aquecedor em casa, um ferro elétrico, né, nós estamos produzindo essas ondas. Acendamos a lâmpada e exteriorizamos ondas luminosas. Aqui, André Luiz mostra para a gente como a gente está envolvido diretamente nesse tipo de manifestação energética, né? Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontramos ondas elétricas. Então, todos os eletroeletrônicos, né, todos estão ligados a essas ondas elétricas. Então, a gente vê como expandiu na ciência, né, a utilização desse tipo de produção energética, né, que nos trouxe vários meios de comunicação e conforto no campo material, no campo da saúde, enfim, no campo do entretenimento. Então, é assim que funciona, é um mecanismo. Aí, André Luiz nos coloca que tem outras, além dessas, que nós só vamos perceber pelas vias do espírito. E ele comenta o seguinte: e o homem colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinada as ondas que se lhe afiniza com o modo de ser. O que ele fala? Então, nós vamos identificar outros tipos de energia que vai ser a nossa identificação. Então, é essa identificação vibratória que nós chamamos de sintonia. É a mesma coisa da gente sintonizar, né, a energia elétrica através do interruptor, que nós acendemos essas luzes. Né? Se nós ligarmos, como ele fala aqui, qualquer a energia está ali, eu ligo um aparelho, ele entra em funcionamento. Então, é essa sintonia que permite essa ligação mental do médium com o espírito comunicante. E através de um campo mental energético, como André Luiz nos deixa bem claro. Então, em termos de mediunidade, a gente começa a ver esse mecanismo, como se dá, que é um mecanismo da vida, né? É um mecanismo em que nós estamos inseridos. Então, vamos ver mais um pouco sobre o que André Luiz tem a nos dizer. Aqui, André Luiz, ele fala para a gente sobre a propagação da luz, né? E ele explica isso. A luz é uma estrela, por exemplo, a luz de uma estrela demora tanto tempo para chegar à Terra, dependendo da distância uma da outra. Então, existe essa propagação de luz entre o tempo e o espaço, que é assim que se funcionam, como André Luiz quis dizer, que essa luz, ela movimenta. Por que ele fala isso? É porque, através dessa movimentação, é que se geram as ondas. Ok? A onda seria isso, numa maneira, né, pequena de se explicar. Então, a gente entendendo essa possibilidade, como André Luiz nos coloca, nós vamos classificar os pensamentos aqui, só para a gente ordenar as nossas ideias, né? São os pensamentos, primeiro, inferiores, a terceira ordem aí,
São aqueles pensamentos de energia mais trevosa, ou seja, energia que se expande pouco. Por isso que a gente fala trevas. Quando nós vivemos com pensamentos inferiores, aquela energia ela é acumulada em nós mesmos, ela não tem propagação porque ela não é luz. Por isso nós falamos que estamos em trevas, às vezes quando a gente está com raiva, né? Ou quando a pessoa está muito má, coitada, ele está nas trevas. Mas isso aí é ele mesmo, a energia que ele está trabalhando, ela não é propagada, segundo os espíritos nos explicam, né? É como se fosse um emaranhado energético que a pessoa entra com pensamentos inferiores. Então, não há propagação dessa luz. Os pensamentos racionalizados são os pensamentos em que mais nós estagiamos durante a nossa existência, a nossa vida física. Porque são os pensamentos que cuidam do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, das nossas responsabilidades, dos nossos estudos, enfim, do nosso labor quanto espíritos encarnados no terreno de expiações e provas. Então, ele tem uma determinada onda. E vamos ter os pensamentos glorificados, que são pensamentos mais elevados, mas pensamentos de ordem superior, de sintonia mais elevada. Então, aí a gente começa a entender as nossas faixas, né, para a nossa sintonia espiritual. Pensamentos inferiores, nós vamos ligar aos espíritos inferiores, são chamadas ondas, vamos dizer, longas, né? Os pensamentos racionalizados são de ondas médias, que são, né, vários ao mesmo tempo e ao mesmo período. E os glorificados é quando a gente tem aquele recolhimento, a gente consegue alçar andares superiores, como André Luiz, no Mundo Maior, nos dá essa explicação tão valorosa sobre os 3 andares da nossa possibilidade de estágio mental. Então, é muito importante a gente conferir essas obras que André Luiz nos traz. Mas, para o nosso entendimento aqui, nós conseguimos entender as ondas mentais que nós vamos estar trabalhando para o trabalho mediúnico. Ok, meus amigos? Então, a vibração é uma característica de todos os fluidos, vocês pensarem como matéria grosseira ou eterizada. O movimento vibratório é representado por uma onda que possui um comprimento e uma frequência peculiar para o tipo de fluido que lhe deu origem. Aí nós vamos compreender melhor esses pensamentos, né? As vibrações que nós vamos gerar com esse pensamento. Então, na vibração, quando a gente pede vibrações para os nossos companheiros que escreveram o nome no caderno, as vibrações para o nosso lar, nós estamos buscando essa frequência mais elevada, né? Então, nós, às vezes, temos que sair. Os inferiores nós devemos não ir, né? De vez em quando a gente vai, mas tem que se esforçar para não estacionar ali. Nós ficamos muito no pensamento racionalizado, como a gente disse. Então, na hora da prece, na hora do recolhimento, da meditação, do estudo, nós buscamos um pensamento mais glorificado, um pensamento mais elevado, que vai nos dar outro tipo de movimentação fluídica que nos coloca em sintonia com os espíritos mais superiores. Tanto é quem frequenta a casa espírita, é muito comum falar, vamos elevar as nossas vibrações, para que possamos sintonizar com os benfeitores que se encontram em tarefa em nossa casa. É essa solicitação para que essa onda, né, seja de acordo com o ambiente em que nós nos encontramos, né, para que a gente não fique fora da sintonia. Então, quando a pessoa não está sintonizada com o trabalho, ela está fora da vibração. Por isso que todo esforço que nós temos que ter de homogeneidade, né, dentro de um grupo mediúnico é por causa dessas questões. Até semana passada, nós não falamos no número de participantes, alguém nos perguntou sobre isso. Kardec nos recomenda que seja número reduzido. Quando o Chico fundou, foi para número reduzido. Não tem um número exato, mas o exemplo, se não me engano, dos homens da mediunidade é entre 14 pessoas,
No grupo meio-meio eram, então, 16, 14, 16 pessoas por reunião. Para que consiga, né, quanto mais extenso for esse grupo, mais difícil é conseguir essa vibração numa sintonia melhor por causa dessa falta de unidade. Então, por isso, o conhecimento deve ser equilibrado, as tarefas na casa, a gente tem que estar ao máximo sintonizado com o ambiente que nós vamos trabalhar mediunicamente e com os companheiros para que a gente crie esse campo vibratório favorável às comunicações mediúnicas. Segundo André Luiz, né, a onda é uma forma, né, de movimentação da energia do elemento que veicula ou estabelece. E no caso da vibração nossa, é o pensamento. Nós é que emitimos o nosso pensamento e vamos dar uma movimentação, uma onda na extensão em que eu estou sintonizado, ou das minhas possibilidades, que isso é uma aquisição, né? A gente talvez não fique sempre numa faixa mental, por isso a gente tem que orar e vigiar, porque a gente não sabe a hora que nós vamos necessitar de estar em uma sintonia maior. Então, eu acho que deu para ficar mais claro como que seria essa vibração, que é essa movimentação fluídica pelo pensamento, tanto do espírito quanto do médium, e que precisa haver uma sintonia para que haja a comunicação. Então, vibração é o segredo, digamos assim, de quase tudo que nós estudamos em termos de doutrina espírita, na nossa opinião. Então, em sua origem, os pensamentos são neutros, mas recebem o tom vibratório dos sentimentos que lhe dão um colorido específico. Olha, nós compreendemos o que nós chamamos de aura psíquica, e essa coloração da aura, né? Essa mudança vibratória, vamos dizer assim. Então, a gente emite um pensamento, agora o meu sentimento é que vai dar esse colorido ou essa vibração necessária àquela onda, a identificação do pensamento, né? Então, nós, quando a gente tem que ser imbuído de bons sentimentos em nossos pensamentos para que nós possamos gerar, né, vibrações maiores que alçam planos mais elevados mesmo na crosta terrestre. Não estou falando nem dos espíritos superiores, mas dentro da comunidade espírita, de espíritos encarnados e desencarnados que nós estamos inseridos. Nós temos que ter sempre esse sentimento, né, estabelecido no bem, no amor, na caridade. Por isso que é o segredo da evolução está nisso, né, no amor, nessas vibrações que nos tornam, que nos colocam em condições melhores, né? Então, aí está um pouco do que seria a mediunidade e sintonia, a aula espiritual dos seres. Eu gosto muito desse texto de Luiz Sérgio, porque ele admira muito, ele faz uma comparação da luminosidade da Terra, que é o Sol que nos aquece, né? Que nos dá essa luminosidade natural, e também de onde nós recebemos nossa matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, né? Por isso que o Sol é o nosso astro-rei, ele que nos oferece esse plasma divino para que nós possamos fazer as nossas ideações, as nossas movimentações químicas através da mente e do coração, encontrando sempre uma direção, né? Então, ele fala que, de acordo com os pensamentos, é que nós vamos estabelecer a nossa aula psíquica, e com os nossos sentimentos nós vamos dar essa coloração que permite os espíritos a nos identificar, né, a qualquer momento. Bom, aí André Luiz vem nos reforçar tudo isso. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-los os tesouros morais, culturais, os únicos que possibilitam fixar a luz. Aqui que está o desenvolvimento mediúnico, que a gente acha que é da faculdade mediúnica. Aí que a mediunidade nos oferece
essa possibilidade, né, de crescimento. Então, enriquecer o pensamento, tesouros morais. O estudo do Evangelho, os ensinamentos morais de Jesus, são tesouros verdadeiros para a nossa evolução, né? E culturais, que é o aprendizado que a Terra nos oferece. A gente fala muito em Chico Xavier, ele teve um enriquecimento, né? Moral, ou seja, já veio com moral enriquecido e soube utilizá-lo, e culturais, aquilo que ele precisou desenvolver para favorecer sua mediunidade, ele o fez. Ele estudou português, ele estudou inglês, ele conhecia de várias culturas de países e tudo mais, o que possibilitou ele também um grande trabalho na área mediúnica. Então, todos nós que estamos em tarefa mediúnica, não podemos olvidar esse esforço para, né, a transformação moral, para mantermos a nossa transformação moral e dominar as nossas más tendências, que é isso aí que incorporar os tesouros morais, que é a recomendação no Evangelho para todos nós, né? O esforço que a gente faz para dominar essas más tendências e a transformação moral que advém disso. E culturais, que é o estudo constante, né? A percepção, a observação, a utilização da mente em culturas mais elevadas. Então, a gente perde muito quando nós gastamos as nossas vibrações, né, em coisas tão materiais, tão, vamos dizer assim, que foge do belo e do bom. Só assim que a gente pode fixar a luz, ou seja, só assim que a gente vai evoluir, porque às vezes nós ficamos oscilando em várias, digamos, faixas mentais, mas fixar na luz é só quando a gente atinge essa superioridade, como nós vimos e estudamos, vou repetir, na escala espírita, correto? Aqui o André Luiz, ele faz um esforço muito grande de nos mostrar, nesse capítulo Estudando a Mediunidade, esse mecanismo, esse entendimento, né, das nossas possibilidades mentais. Então, ele vem acrescentar para nós o seguinte: procedem acertadamente aqueles que comparam o nosso mundo mental em um espelho, refletindo as imagens que nos cercam e arremessadas na direção dos outros, as imagens que criamos. Olha a comparação que André Luiz, né, nos traz. Ele até afirma que quem fala isso, né, que o nosso campo mental é um espelho refletindo em todos a nossa forma mental, né, as nossas imagens que nós criamos, que é chamada matéria mental, coisa que nós temos que estudar ainda mais profundamente, que é citado constantemente na obra de André Luiz. Então, é o espelho refletindo a imagem. Então, nós enviamos essa imagem para o universo ou para uma direção determinada. Quando eu estou amando, que eu faço a peça, que eu elevo o meu pensamento e me dirijo a uma pessoa, ela recebe aquela imagem de alguma forma. Quando eu estou com ódio, com raiva, eu estou ali em momento mais trevoso, eu também estou projetando a imagem, né? E aí, André Luiz vem completar. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecendo a estagnação ou nos impulsionando a jornada para frente. Ou seja, aquela questão do aprendizado, né? Da gente não ficar estagnado. Nós temos que renovar a nossa mente. Como diz Paulo de Tarso, renovemos pela nossa maneira de sentir, porque esse é o mecanismo que nós estamos aqui compreendendo junto a André Luiz. Aqui, meus amigos, nós temos o campo da aura, que vai nos explicar isso um pouco maior, né? Um pouco melhor, desculpem. Nós temos aqui esse esquema que é tirado também, eu gosto muitas vezes de fazer um esquema de um capítulo de livro, para ficar mais fácil da gente compreender. O campo da aura, então, é chamado por seja uma túnica de forças eletromagnéticas. Então, nós projetamos tudo isso, né? Que atua sobre todos
e recolhe a atuação do todo. Então, é uma autoexteriorização, ou seja, nós colhemos também essas energias, nós emitimos essa energia. E nós vamos estacionar aonde houver simpatia, ou onde houver sintonia, né? E espalha no universo infinito, é o que André Luiz falou, que projeta, né, para todo o universo, então, a nossa matéria mental. Antes da gente encerrar, uma coisa que eu acho importante para que a gente fixe esse mecanismo na mediunidade, qual que é o nosso órgão gerador dessa energia que produz toda essa movimentação? O cérebro, ele é capaz de captar, de emitir, de organizar, de ignorar, de assimilar. Então, o cérebro, nesse contexto, para essa produção, digamos assim, no campo material da energia, dessa movimentação, é como o quê? É a nossa fonte de energia, é a nossa estação produtora, né? Através do impulso do espírito. Olha bem, então, nosso cérebro é um processador constante de todos os impulsos que o espírito vem oferecer a ele para trabalho. Então, nós não podemos esquecer, em momento algum, dessas possibilidades que nós temos de impulsionar essas energias que advêm do fluido cósmico universal, nos conectando ao plano espiritual que nós buscamos, né, especificamente. Então, nós temos que guardar bem isso. Então, o nosso trabalho de desenvolvimento mediúnico, experiência mediúnica, ela circula em torno da compreensão, da experimentação, das sensações, né, desse ambiente espiritual, ou dessa influência espiritual, ou dessa presença junto a nós. E as nossas possibilidades mediúnicas irá ser intermediar, então, processar uma outra ideia que não a nossa. Se nós podemos fazer tudo isso, o cérebro sendo a usina geradora, o que o espírito precisa? É justamente desse mecanismo para se expressar no mundo material, o que acontece numa reunião mediúnica. Nós falamos aqui do poder mental que nós temos. Então, o médium empresta esse processador dentro dos limites que ele pode oferecer e possibilidades para que o espírito, que na matéria ainda não tem condições mais de manifestar-se. Então, ele capta o pensamento, o sentimento, o desejo, né, daquele espírito e serve de intermediário para traduzir para aquele grupo mediúnico que, através, né, do atendimento, do acolhimento, do socorro, venha a socorrer ou ajudar aquele espírito. Como também aquele médium em sintonia, vamos dizer que nas possibilidades mediúnicas dele, para que pudesse receber os espíritos superiores, ele também cede a mesma forma, né? As suas possibilidades mediúnicas é um espírito superior que tem a condição de escrever ou de falar através dele, e ele tem a condição de captar, de processar aquela mensagem, né? Nós vamos ver de Chico Xavier falando do desejo dele em escrever os romances. Emmanuel disse a ele que precisava de organizar algumas coisas na vida dele que dessem o recolhimento necessário para que ele pudesse ditar aqueles romances, senão ele não conseguiria, né? Tem um outro depoimento do Chico, que Augusto dos Anjos, uma vez, queria passar um poema para ele, e ele mexia na plantação de alho, ele não tinha a mínima condição de entender o que Augusto dos Anjos estava querendo ditar a ele. Para a gente ver como isso aí é um problema de ajuste mesmo, de sintonia, e cada um na sua tarefa. E aqui nós não estamos dizendo que vai trabalhar na reunião mediúnica recebendo, se apassivando a sofredores e obsessores, digamos assim, entre aspas, espíritos ainda em desconforto espiritual, que ele esteja naquela faixa, muito pelo contrário, né? Ele cede ao espírito
mas ele tem que estar em condições melhores, como os superiores fazem conosco, chegam até nós, mesmo as nossas condições não sendo tão elevadas igual a deles. Então, é uma tarefa que a gente faz perante a espiritualidade superior, que organiza, que prepara e que possibilita esse intercâmbio de socorro espiritual. Então, meus amigos, até aí eu acho que a gente já está preparado para a gente falar dos mecanismos da mediunidade, né? Da gente falar do que realmente, como se dá o ato mediúnico, que será na próxima semana, com a permissão de Deus, nós vamos estar efetivando isso. E vamos ver o que Paulo nos fala sobre isso, sobre o que nós conversamos hoje. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. Então, todo aquele que tem a possibilidade de socorro através do intercâmbio mediúnico, né, vamos fazer todo o esforço para que a gente fuja do embaraço e possamos, com paciência, né, e amor, seguir a oportunidade que nos é oferecida, sabendo nós que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas e terá acesso a nós aqueles que a nossa sintonia permitir. Rogando a Jesus que nos abençoe, estaremos juntos na próxima semana. Fiquem com Deus, dê o ok, faça seu comentário, compartilhe. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.